Olá, o programa Encontros recebe o consultor Eugênio Fogagnolo. Ele é diretor-geral da Mixer, consultoria especializada em bens de consumo e no varejo. Bem, o tema da nossa conversa vai ser o consumo, por onde caminha o consumo e em que momento ele se encontra hoje. E aí, o que a gente pode falar em relação ao consumo atual? A questão do consumo atual, acho que é importante a gente tentar antever o que eventualmente pode ocorrer nos próximos anos, nos próximos meses, em particular no próximo ano, para que, evidentemente, né, os distribuidores, os atacadistas possam se planejar de uma maneira mais adequada, até porque nós já estamos, né, mais do que em cima do momento de planejar o próximo ano. O que a gente percebe e sente na nossa vivência, na nossa experiência no varejo, nos nossos clientes, etc., é que existe duas formas de olhar o como será 2015. Certamente vai ser um ano muito cheio de desafios, porque é um novo ciclo do Executivo, é um novo ciclo dos governos estaduais, é um novo ciclo legislativo, né, no nível federal, enfim. Então é um novo ciclo que se inicia do ponto de vista certamente político. E é um momento mais do que necessário de uma série de ajustes e de uma série de enfrentamentos macroeconômicos que não dá para fugir mais. Então, no sentido de controlar a inflação, no sentido de controlar o déficit público, no sentido de dar uma injeção na economia que seja mais efetiva. E ajustes de tarifas e tudo isso acaba, na verdade, mexendo e muito com o bolso do sem brasileiro, dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Então, nós temos algumas coisas que não dá muito para correr mais, que é, por exemplo, mexer nas tarifas do setor elétrico, né? E isso, evidentemente, afeta a inflação. Então vai ser um jogo muito complexo, muito desafiador, porque ao mesmo tempo que se torna necessário fazer esses ajustes, são ajustes que não tem por onde correr, por outro são coisas que vão, de alguma forma, inibir de alguma maneira o consumo, né? E as condições macro, elas não são muito favoráveis. As janelas de oportunidade, elas já ocorreram antes, então nós deixamos de nos acolher ou de correr exatamente nessas janelas, e a situação realmente é um pouco mais complexa nesse momento. Então, se a gente olhar na média da economia brasileira, vai ser um momento muito desafiador, muito desafiador. Se nós crescermos zero, né, quer dizer, se nós não tivermos nem crescimento, nem retração, já vai ser uma vitória para o ano que vem. Isso é o olhar médio que a gente pode fazer. E a situação também não é muito diferente para esse ano, né? A previsão de fechamento para 2014 a previsão também, é muito, né, do ponto de vista do PIB, vai ser praticamente 0 a 0. Então nós estamos tendo seguidos anos de crescimento praticamente pífios, né? Quer dizer, sem nenhum crescimento efetivo. Então esse é um olhar, evidentemente, que a gente não pode fugir, não pode esconder, porque nós vamos ter que enfrentar isso. Um outro olhar é para aqueles que conseguirem, aqueles empreendedores que efetivamente conseguirem enxergar as imensas oportunidades que acontecem nesses momentos. Então não é porque a economia eventualmente não vai crescer, ou que eventualmente pode até ter uma pequena retração, ou pode ter um pequeno crescimento, que eu tenho que ficar na média, né? Eu acho que a grande questão hoje é que, independentemente de onde esteja indo a economia, é muito importante você desenvolver ações estratégicas, ações junto aos seus clientes, ações do ponto de vista de melhoria de eficiência da empresa, etc., para que ela possa realmente ter um desempenho mais favorável. Então, aqueles empresários que esperarem as coisas ocorrerem vão ficar na média. Aqueles empresários que, ao contrário, não sucumbirem à média e sim procurarem se instigar, se motivar, se intranquilizar com a situação, esses eventualmente, claro, vão ter retorno mais favorável, né? O senhor disse sobre a necessidade de se buscar novas oportunidades, ter um novo olhar neste momento econômico.
para, de alguma forma, atrair o cliente, seja ele consumidor, seja ele o varejista, considerando o canal indireto, né, o atacado. Mas existe a necessidade de se fazer isso, né? Mas assim, o senhor vê aí alguns canais, algumas situações que podem ser feitas para que possa se buscar essas novas chances, essas novas oportunidades? Com clareza, sem dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida que todo elemento que está no canal, seja ele distribuidor, seja ele varejista, ou atacadista, até o fabricante, evidentemente, a resposta está com o consumidor, está com o consumidor final. Então, não importa onde eu esteja no elo da distribuição, a resposta sempre eu tenho que buscar no consumidor final. O que ele procura, o que ele quer conhecer. Para onde ele vai? Né? Para onde ele vai, a cadeia tem que se adequar, evidentemente, a esse consumidor. E eu entendo e vejo cada vez mais para o próximo ano, que é um ano desafiador de novo, né? Ratificando isso, que o consumidor tenderá a se sentir com menor condição de empregabilidade, com mais nível de risco do ponto de vista de tomar empréstimo, com mais, enfim, ele vai estar um pouco mais, ele vai estar mais inseguro do ponto de vista do consumo. E isso, essa insegurança dele, e até eventualmente um certo aumento de desemprego, até porque nós estamos praticamente já no limite da empregabilidade hoje no Brasil, e com uma condição de que os salários reais tenderão a não crescer tanto como foi nos últimos anos, a tendência é que ele se sinta menos desejoso ou menos em condições de consumir. Controle mais o impulso de consumo. Exatamente isso. Então, o que vai fazer? O que vai acontecer? Ele certamente vai mudar o perfil de consumo dele. Então, do ponto de vista, falando especificamente do setor alimentar, a tendência que a gente enxerga é que ele parta mais para a compra nos supermercados de vizinhança, nos supermercados que sejam próximos da casa dele, nos supermercados onde que não sejam necessariamente grandes redes, em supermercados onde ele possa ir e possa eventualmente não se sentir impulsionado a coisas que talvez ele não considere necessárias na vida dele. Quer dizer, na verdade é interessante, porque quer dizer, acaba sendo um momento atraente para as lojas de vizinhança. Exatamente. E automaticamente também para o canal indireto, sem que dúvida acaba abastecendo nenhuma essas lojas de vizinhança. Exatamente. Então, o que a gente vê é que o comportamento tende a ser menos de compra de abastecimento e mais de compra de reposição ou de consumo imediato. Bem, eu gostaria de saber se o senhor gostaria de deixar alguma mensagem, dicas para os internautas. Bem, eu acho que talvez a maior mensagem que eu possa deixar aqui é exatamente dizer que nunca, provavelmente como hoje, houve a necessidade de os empresários, as empresárias, deixarem aflorar com a máxima força os empreendedores ou empreendedoras que são, no sentido de se incomodarem, no sentido de se sentirem inconformados com a situação, que a situação macro não é das melhores, então no sentido realmente de fazer a diferença. E fazer a diferença significa trabalhar mais, labutar mais, significa, antes de mais nada, entender melhor o seu cliente e o seu cliente final, principalmente. Bem, o programa Encontros recebeu o consultor Eugênio Fogagnolo, da Mixer Consultoria. Ele falou sobre as perspectivas do consumo para 2015 e disse que o momento hoje é de investir no empreendedorismo, buscar ideias para atrair os clientes e conhecer seus clientes.